importante que no início a gente faça algumas considerações sobre o que vem a ser a própria economia, né? Quando a gente fala em economia, a gente pensa muito em dinheiro, nas finanças, ou em economizar, em poupança, né? E isso é também um dos componentes da economia. Mas a economia, ela é sobretudo produção, né? Ela poderia ser considerada um sinônimo de produção. A forma como a gente organiza a produção das nossas vidas em sociedade. Então, como a gente produz tantos bens, objetos, comida, etc., como a gente organiza educação, cultura, né? Distribui e produz tudo isso. E para você poder produzir toda e qualquer coisa dentro da sociedade, você precisa usar basicamente 3 fatores, que é o capital, a gente chama capital, máquinas, equipamentos, ferramentas, os recursos naturais, você vai transformar, né? E os trabalhadores. Só que os trabalhadores, o trabalhador, ele é o principal recurso econômico, ele é o principal parte da produção. Porque mesmo para você obter, né, os recursos naturais ou para você produzir essas máquinas, você precisa do trabalho. A base de tudo é o trabalho, né? É a partir do trabalho que você dá valor a todas as coisas. Quando você tem uma natureza em si, você não consegue chegar lá e dizer, um rio vale tanto, uma árvore vale tanto. Você só passa a poder ponderar uma questão de valor ou de preço dessas coisas a partir de quando você transforma elas através do trabalho. Então, por exemplo, toras de madeira, daí você vai poder precificar. E a forma da organização que a gente vive, essa produção, né, a forma como a gente organiza a economia, ela passa pela moeda. A gente chama de economia monetária, né, por causa da moeda. Isso significa que a gente precisa de dinheiro para fazer tudo, para produzir, para comprar, para ter acesso a qualquer coisa. E o trabalhador, ele acaba sendo aquela pessoa que ele não tem os meios para fazer essa produção. Ele não é o dono das fábricas, às vezes nem da própria ferramenta, né? Em alguns casos, sim, das terras, do volume realmente de recursos que você precisa para produzir. Ele é a pessoa que só tem o próprio trabalho dele para vender para alguém que é dono desses meios de produção. Então, ele possui apenas sua capacidade de trabalho, né? E ele é obrigado a vender justamente para obter esse dinheiro, para, com isso, ele satisfazer suas necessidades. E a maioria dos trabalhadores, absoluta, não recebe o suficiente nem para poupar, nada. A maioria consome tudo que ganha e, mesmo assim, ainda passa necessidade. Existe um cálculo feito por pesquisadores ligados aos sindicatos, né, que é um órgão chamado DIEESE, que mostra que o salário mínimo necessário para sustentar uma família de 4 pessoas deveria ser em torno de R$ 4.366, pouco próximo a R$ 4.500, né, por mês. E a parcela a metade dos brasileiros, na verdade, a metade dos brasileiros sobrevive com R$ 438 por mês. A parcela mais pobre é com R$ 112 por mês, R$ 3 por dia, aproximadamente. Então, a renda mensal dos negros também, peguei esses dados bem recentes, costuma ser metade da renda dos brancos. Além disso, a gente tem no país 40%, ou seja, 2 em cada 5 pessoas, que não têm emprego formal. Então, não está amparada por contrato de trabalho de longo prazo, que assegure uma renda certa todo mês, não possui direitos trabalhistas, né, que asseguram indenização em caso de acidente no trabalho, aposentadoria, seguro-desemprego. Essa é a realidade, né, perto de uma realidade de um cálculo aí 4 vezes maior do que o salário mínimo,
que seria para o trabalhador obter o básico, né, uma família. E quem decide, né, o que será produzido no país, quanto e como, são os donos desses meios de produção. Então, a gente não vive também numa economia em que a gente tem um planejamento central. A gente tem indivíduos que têm esses meios de produção e que vão decidir quem contratar, quanto, o que produzir. E quando eles vão tomar essa decisão, o que eles estão tendo em mente são os lucros. Então, uma pessoa investe em alguma coisa, produz alguma coisa, esperando obter mais dinheiro daquilo. E esse dinheiro vai vir do quê? Do trabalhador produzir, receber uma parcela muito pequena desse valor, e a maior parte do valor que é vendido, os produtos são vendidos, né, e o valor retorna para o dono, é na forma de lucro, que ele usa uma parte para consumir e uma grande parte para poupar e para investir, para reinvestir e ganhar mais dinheiro. Então, a gente tem uma economia voltada, primeiramente, a obter o lucro, e, em segundo lugar, satisfazer necessidades. Essas necessidades, elas podem ser, inclusive, criadas por propaganda, né? Elas não precisam ser necessidades básicas do trabalhador. Então, eu acho importante entender um pouco esse funcionamento mais geral, sabe, da economia, e os papéis de cada um, e como é que isso se relaciona, né, com essa renda, com a importância do trabalho para o trabalhador, né, porque o trabalhador, se ele não trabalha, ele não recebe. Se a gente vive nessa economia monetária, ele não vai ter dinheiro para sobreviver. Então, isso é fundamental. Atualmente, uma parcela grande já dos trabalhadores estão desempregados no Brasil, já estavam antes e agora passarão a ficar mais ainda a partir dessa crise. Enfim, dentro desse contexto, é muito importante que a gente comece a pensar nessas questões, por exemplo, o que foi levantado recentemente, mas muito já se fala disso, né, sobre uma renda mínima. Se você não tem, né, uma renda mínima para sobreviver, fica muito difícil, né? R$3 por dia não tem como você sobreviver no país. E agora se fala em uma renda mínima e tal, provisória. Essa renda provavelmente não deveria ser provisória, certamente não deveria. E aí a gente pode começar a pensar, mas de onde viria esse dinheiro, né? Porque sempre se pensa nisso, mas não dá para pagar uma renda para todo mundo. Um exemplo é um componente da Constituição Federal. Se você notar no artigo 153 da Constituição, lá diz que o governo ele deveria taxar grandes fortunas, por exemplo. E para isso acontecer, basta que se crie uma lei regulamentando isso. Então, isso já está previsto na Constituição Federal, a gente teria que fazer uma lei para regulamentar. Por que isso seria justo? Porque no Brasil, a gente tem uma concentração de renda muito grande. Como eu expliquei antes, a base de toda a riqueza vem do trabalhador, que fica com um salário pequeno e permite um lucro enorme para os proprietários. E esse lucro, ele vem cada vez mais sendo acumulado, a gente tem uma acumulação exorbitante. Então, através dos impostos, né, que você cobrando impostos de alguns e distribuindo para outros, você, através do governo, poderia proporcionar uma igualdade social maior. E aí, o que é uma crise, né? Uma crise é quando a economia ela passa a ter dificuldade de produzir e de vender essas mercadorias. E a partir disso, as pessoas perdem o emprego, passam necessidades, etc. Né? Os lucros caem também, mas, como colocado, os proprietários, os donos, eles têm reservas, né? Eles podem, em último caso, usar de suas poupanças, se desfazer de algum bem. Os trabalhadores, numa crise, eles não têm como sobreviver sem os seus empregos e sem uma ajuda do governo. Uma crise ela pode ocorrer por muitas causas. A que a gente está passando agora no Brasil, além de outros motivos políticos e tal que a gente já vinha enfrentando,
ela se dá também agora por uma questão central da doença, né? Ou seja, um vírus se espalhou pelo mundo, né? Coisa meio de filme, e tá matando muita gente. Por causa disso, você não pode seguir uma rotina normal. Para a gente não correr o risco, né, de morrer mesmo. É necessário que todo mundo fique o mais isolado possível um dos outros, para não se contaminar, já que isso se espalha pelo ar e é altamente transmissível. Então, a causa da crise, como às vezes é colocada por aí, não é propriamente a quarentena. A causa da crise é a doença. As pessoas estão doentes e elas provavelmente vão morrer da doença se elas mantiverem uma rotina de trabalho normal. Elas não podem manter essa rotina. Então, é isso que é o principal da crise atual. Daí as pessoas falam, se ouve muito falar por aí, né? Ah, mas o vírus atinge a todos sem diferença. Será que atinge a todos sem diferença? Quem tem as condições de não ir trabalhar? Os patrões ou os trabalhadores, né? Quem tem as condições de ficar em isolamento em casa e caso contaminado em um quarto só para si? Quem mora sozinho ou mora numa casa enorme, ou quem mora com muitas pessoas em uma casa muito pequena? Ou pior, quem nem tem casa, né? A doença mata mais os pobres e os trabalhadores. Isso vários dados também mostram, dados aí de regionalização das mortes, né? As periferias são mais atingidas. Então é necessário para que essas pessoas sobrevivam, elas fiquem em casa. Mas como é que você fica em casa se você não tem uma fonte de dinheiro, né? Se você não tem dinheiro. Então, a saúde é um direito humano, mas nem todos têm acesso ao sistema também, né? Tem muitos países, como os Estados Unidos, que você não tem um sistema de saúde público. Se você não tem dinheiro, você não é atendido, você morre, ou você fica com uma dívida enorme para o resto da vida. E os Estados Unidos hoje é um país em que está mais morrendo pessoas por causa do coronavírus. No Brasil, a gente tem o SUS, mas o SUS sempre foi atacado, nunca se investiu o suficiente no SUS para atender bem toda a população, né? Mas mesmo assim, a gente ainda pode contar com o SUS. Então, a crise, ela não se dá por conta, como eu falei, exatamente da quarentena, né? A quarentena é uma medida para a gente sair mais rápido dela. Mas a única forma seria o governo permitir que as pessoas pudessem permanecer em suas casas, né? E aí, para isso, fazer uma série de medidas e tal. Eu acho que o que a crise mostra, que eu acho que a Isa vai complementar aí bastante, né? Mas o que a crise mostra é isso, né? Que o que sustenta toda a economia é o trabalhador. Sem o trabalhador não tem produção. Isso está bem claro. E o que, que o governo tem feito, né, diante disso? Minimizado as mortes, promovido aglomerações, dificultando o acesso à renda mínima que foi aprovada contra a vontade do governo, num valor insuficiente, mas superior que o governo queria também. Tem mantido aí vários tetos que impedem de você investir mais em saúde e educação. E com isso, né, as mortes têm crescido e as declarações vão de mal a pior, né? Eu acho que isso que está acontecendo, para quem estuda economia como a gente, né, e para quem já estava nos debates aí de economia, que tem uma longa briga, assim, economia ortodoxa, que é mais o que a gente ouve aí nos noticiários, Globo News, grande mídia, etcétera. Economia heterodoxa, que fica um pouco fora disso, e a gente já tinha muitos debates que vinham acontecendo, né, que sempre ocorreram entre essas 2 linhas e que agora eles estão, assim, na ordem do dia, né, e tá todo mundo falando disso. Coisas como, por exemplo, até ontem a gente estava aí aprovando,
emenda constitucional do teto de gastos, várias medidas de austeridade fiscal, né, porque insistentemente durante anos já, né, mais intensamente desde 2015 e piorando depois de 2016, a tônica era dizer que não tinha mais dinheiro, que a dívida era explosiva, que, enfim, não tem como bancar mais nada, precisamos cortar, cortar e cortar. E a gente vem fazendo isso desde 2015 e agora, né, isso não é só no Brasil, né, bom deixar claro, isso é um movimento global, eh e e aí a gente, de repente, tanto aqui quanto nos outros países, né, Estados Unidos, etcétera, de repente você tem, trilhões para gastar, do dia para a noite, né. E, isso traz, várias questões, à tona, porque, teoricamente a gente pode dispor desse dinheiro hoje, porque temos aí uma calamidade, uma situação de pandemia, mas e para as pessoas que antes disso estavam já, na fila do Bolsa Família, que uma fila que foi constituída para fazer frente à regra de ouro, PEC do teto, né, que são amarrações fiscais. Então essa fila no Bolsa Família, no INSS se produziu, com pessoas, em situação de miserabilidade, que ganham, as pessoas do Bolsa Família que estão em situação de extrema pobreza, na fila esperando, elas ganham R$ 89 per capita. Então, assim, isso não era uma situação de calamidade, sabe. Pra isso você podia ter um congelamento de gastos e para isso você não tinha dinheiro, ou então para investir mais no SUS. Então todas essas questões estão muito prementes agora. E é até curioso, porque, assim, como a Keren disse, a pandemia ela é uma situação que, assim, ninguém esperava, né, um negócio totalmente de filme mesmo, e ela acaba que atinge, inclusive as classes mais abastadas, é lógico que não da mesma forma, mas atinge de diversas formas. Primeiro porque as pessoas pela primeira vez se veem, na possibilidade iminente de morte, sim, e elas, precisam contar com o SUS, porque também não se sabe se os hospitais privados vão dar conta de tudo isso, e para além disso, elas também sofrem com a possibilidade de falta de serviços, desabastecimento, etcétera. Então você vê que é curioso também que pessoas que até ontem, na grande mídia, estavam aí defendendo o teto de gasto, etcétera, alguns economistas que a gente ouve bastante, né, Mônica De Bolle, uma galera assim, de repente agora estão famosos, inclusive por, estarem, falando a favor de renda mínima, de, mais investimento estatal, e essas são pautas que a gente historicamente luta por elas, né. Essas são pautas, de economistas de pessoas mais à esquerda, né, a favor de uma intervenção maior e de que o Estado proveja, certas necessidades básicas, e também é uma visão, dentro da economia que ela existe, de que o Estado ele tem que ser presente e não apenas em situações de crise, tá, ele tem que ter um papel estruturador e de investimentos e de, manutenção de demanda, de emprego, então isso é uma visão que já existe e que é bem fundamentada dentro da economia, só que ela é, cotidianamente ignorada, porque ela não faz, eh, ela não é providencial para os interesses, né, dos poderosos, porque, por exemplo, se todo mundo tiver acesso à saúde de qualidade, não vai ter gente disposta a pagar, para as agências de plano de saúde, por exemplo, né. Então, a grande questão de todos esses projetos de austeridade fiscal, de PEC do teto, privatizações, etcétera, é você, primeiro, rebaixar salários, né, isso vem junto com reforma trabalhista, você retira direitos, você retira serviços públicos, então as pessoas estão, assim, sem nada, sem nenhum tipo de resguardo e de
condições, né, de viabilizar a sua própria vida, então elas estão dispostas a se venderem, né, terem que vender sua força de trabalho por muito pouco, e isso é de interesse dos mais ricos. E segundo, porque aí essas pessoas também precisam pagar para ter uma rede de serviços básicos, que justamente são essas pessoas mais ricas que também vendem, né. Então, plano de saúde, escola privada, moradia, tudo isso está aí sendo especulado, né, inclusive você tem os CRIs, né, que são os certificados de recebíveis imobiliários, você empacota, por exemplo, as hipotecas, os recebíveis dos carnês de crédito, tudo isso que os pobres se endividam, você empacota e especula em cima várias vezes, aí eles vendem uma vez, já ganham dinheiro com escolas privadas, né, plano de saúde, e eles ganham dinheiro também investindo nisso e especulando nesses papéis. Então, assim, essa é a função da austeridade fiscal. Só que o discurso que vendiam pra gente até então era de que não, acabou o dinheiro, na verdade houve uma gastança aí do Estado, né, o Estado é muito gastador e agora por isso temos que fazer, temos que ser responsáveis, temos que diminuir a dívida e, enfim, a gente pode aí, discutir tudo isso, porque isso comprovadamente é, mentiroso em diversos aspectos, né. Primeiro porque o dinheiro do Estado, ele não é finito, o Estado emite o dinheiro, o Estado monetariamente soberano que a gente fala, que é, por exemplo, o caso do Brasil, o Brasil emite sua própria moeda, né. Então, o Brasil emite reais, então não existe uma quantia finita de reais que está ali num baú, por exemplo, né, e que o Estado só pode gastar aquilo. Porque, na verdade, a nossa moeda, toda moeda moderna, né, ela não tem lastro, que a gente fala, né, ela não é um dinheiro que tem uma base em ouro, por exemplo, né, que é assim, eu tenho reais, eu vou lá e vou trocar por uma quantia de ouro, ou de prata, ou de qualquer coisa. O nosso dinheiro, ele é papel, ele é uma moeda, criada, né, ele é uma promessa de que você, que o Estado te deve aquilo se você tiver aquele papel. Então, essa natureza do nosso dinheiro, ela é mistificada, né, as pessoas não sabem disso. Então, na mídia, o tempo inteiro se trata, de uma forma equivocada, muitas vezes, por desonestidade mesmo, ou por falta de informação. As pessoas, dizem que o nosso dinheiro é finito, e que o Estado gasta demais e que, portanto, precisamos gastar menos. Mas isso é mentira e tem implicações em diversos níveis, e isso está sendo escancarado mundialmente agora, e está sendo questionado, no mundo inteiro, porque, de repente, como eu disse, né, como a pandemia afeta, de diversas formas os interesses dos poderosos, de repente você tem dinheiro sim, mas até ontem as pessoas estavam, tanto aqui quanto nos países ricos, como a Keren falou, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas estavam, afogadas em dívidas estudantis, em dívidas hipotecárias e em dívidas de saúde, né. Inclusive, o tratamento do coronavírus, eu fiquei sabendo de um casal, né, eu li uma notícia de um casal, brasileiro que se tratou lá e depois chegou a conta de $110.000, né, por um tratamento de uma pessoa que ficou mais grave. Então, assim, as pessoas estavam afogadas nessas dívidas, estavam morrendo, às vezes, por falta de coisas básicas, tipo insulina, não tinham dinheiro para tratamentos básicos, e isso não era calamitoso, para isso você não tinha dinheiro, mas agora, de repente, você tem dinheiro, então tudo isso passa a ser questionado. E eu acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem no meio de tudo isso, que é muito triste, né, e que é muito caótico que a gente está vivendo, mas essa é a oportunidade que tá vivendo, mas essa é a oportunidade que a gente tem de questionar várias coisas que estavam dadas como verdades absolutas, e que eu espero que a gente possa abordar algumas aqui. Isa, obrigado, muito obrigado aí pelas considerações iniciais, por tudo que você pontuou, Keren também.
Eu queria começar aqui com algumas anotações, pensando num contexto muito interessante que vocês dois falaram muito bem, que é essa lógica de que os problemas sociais e econômicos que a gente tem vivido durante essa pandemia, eles são reflexo de uma sociedade brasileira que já vem acontecendo há muito tempo, que é uma sociedade de desigualdade, né? Então, quando vocês dizem, né, o quanto que as pessoas estão protegidas diante dessa economia, e o quanto que diante dessa pandemia, e o quanto que o fator econômico faz diferença nesse panorama de proteção, a gente tem que pensar que a questão central que hoje diz se as pessoas se protegem isolando em casa ou se ficam desesperadas para poder sair trabalhar, é a questão econômica que mantém essas famílias. E que essa questão econômica, ela remonta a algo que o Brasil já vem passando, remonta à desigualdade. E que é bastante essa lógica, né? Para o trabalhador é sempre aquela pessoa que precisa se virar nos 30, né? Então, ele é essencial para o mercado financeiro, porque é ele quem, né, gera todos os produtos, quem trabalha, quem está no chão de fábrica, quem está nas empresas de marketing, quem está tendo contato, quem está consumindo também, né? O trabalhador, ele está dentro dessa roda inteira, só que ele não recebe pelo que ele representa nessa roda, né? E quando a gente para ver, no momento de proteção, o trabalhador se encontra desprotegido, né? Então, quando a Karen falou que o dinheiro, o salário mínimo, deveria ser em torno de R$ 4.500, isso pode parecer absurdo numa sociedade em que a grande maioria da população brasileira ganha muito menos do que isso, né? Então, por que ganha muito menos do que isso e de quem que é a responsabilidade de adequar? E aí é por isso que eu trazer para aqui um questionamento com vocês, que entendem muito mais esse negócio do valor do dinheiro, do valor do trabalho e dessa roda girando, essa lógica de, né, quando a gente fala, hoje se discute muito, né, estado mínimo, estado máximo, então a gente precisa pensar para que serve e para quem serve essas questões. Então, pensando bem, o trabalhador brasileiro, ele paga os seus impostos, né, ele faz a roda girar, a sua ausência, né, trava o andamento de um país, economicamente falando, e é o que atinge todo o resto. Existe essa lógica de diminuição da capacidade das pessoas para garantir venda de produtos. Então, você diminui aí o sistema público de saúde, que por mais que seja muito bom o SUS, né, mas diminuir de atacado, para que as pessoas se esforcem para gastar o seu dinheirinho suado, para ter um plano de saúde ali na frente, né, você diminui aí as seguranças trabalhistas, então, tanto de informal que tem nesse país, para que as pessoas se disponham a trabalhar, em grande parte na informalidade, ganhando dinheiro que representa muito menos, né, se na CNH já representa menos o que você produz, o dinheiro que você ganha, né, na informalidade isso representa muito menos ainda. Então, de pensar o papel do Estado nesse sentido. Uma vez que as empresas privadas trabalham pela lógica do lucro, né, e a lógica do lucro sempre se pauta pela lógica da desigualdade, né, dentro dessas preocupações, né, da onde e qual que é a função do Estado em promover para essas pessoas e como que o Estado poderia fazer isso, que a gente percebe que não está fazendo, como é que o Estado pode promover uma igualdade social em relação aos ganhos financeiros das famílias brasileiras, né? E para dar um pano de fundo nisso, só dizendo, né, como eu disse no começo, eu sou biólogo, então a gente tem discutido muito, né, vidas versus economia. A grande questão que se pauta aqui é de que não existe rotina de trabalho segura durante esse momento da pandemia que a gente vive no Brasil. Né? Isso é óbvio porque, como a Karen disse, é uma doença extremamente contagiosa, né, que passa no ar, passa por superfície, né, é uma doença nova que o nosso corpo não possui ainda defesas mínimas para lidar com ela. É uma doença que, apesar de acometer um grupo de pessoas especificamente com mais agressividade, que são os idosos, as pessoas com comorbidade, é uma doença que tem se mostrado que atinge jovens também, pessoas saudáveis. Seria, sabe, muita pretensão da nossa parte dizer quem que a doença, quem que uma doença que a gente não conhece está atingindo, né? A gente precisa se proteger dela, e isso é óbvio. Então a gente está no Brasil pautando, e na conversa da semana passada isso ficou bem claro, né? O achatamento da curva, que é aceitar que a doença vai atingir as pessoas, só que a gente precisa ter condição de atender e tratar essas pessoas. A gente não pode aceitar mortes por falta de leito, né? Num Brasil que não tem só Covid, tem muito mais doença acontecendo junto aí. Então, o isolamento social, no momento de contaminação desenfreada, que é o que a gente tem passado no Brasil, ele é primordial para que as pessoas sobrevivam.
Então, quando você fala com um trabalhador da saúde, vai lá e trabalha de máscara, porque é essencial, e aí as pessoas veem, lógico, porque tentam trazer para o inverso. Se o trabalhador da saúde pode ir de máscara trabalhar, por que eu não posso ir de máscara trabalhar também no meu comércio não essencial? Exatamente porque a máscara não é uma armadura, a máscara diminui a chance de contaminação. É só você ver aí a quantidade de trabalhadores da saúde que o país já perdeu. Então, quanto mais a gente conseguir nesse momento manter as pessoas em casa, mais a gente vai conseguir diminuir o tempo que as pessoas ficariam em casa. E mais a gente vai conseguir, nesse sentido, proteger a economia também. Só que aí a gente vê um monte de pessoa tendo que escolher, né, entre não trabalhar, passar fome, adquirir uma diversidade de conflitos na sua família, ou trabalhar e se dispor a uma doença que está matando. Então a pergunta é, existe o dinheiro está no mundo, né? O dinheiro está rodando, o dinheiro é produzido pelos trabalhadores. Né? Quais são as atitudes, quando a gente fala assim, o Estado deveria permitir R$600, não é nada, né? É um direito nosso, as pessoas precisam primeiro viver para depois se desenvolver, né? Então todo mundo tinha que ser garantido uma renda mínima, uma moradia, né? Uma qualidade de saúde, educação, todas essas coisas. Da onde que viria esse dinheiro do Estado? A gente tem trabalhado muito essas questões, as pessoas simplesmente pensam, não, o Estado não tem dinheiro, né? Que foi o que a Isa falou agora, essa questão de endividamento. O Estado não tem dinheiro, então não tem jeito, eu não posso ficar em casa sem dinheiro, eu vou ter que sair para trabalhar, vou ter que me expor e eu vou ter que possivelmente falecer ou passar para alguém da minha família e essa pessoa falecer. Né? Quais são as atitudes e as ações que o Estado pode tomar para garantir uma distribuição de renda e que esse momento sirva de exemplo para momentos pós-pandemia? Né? Porque as pessoas já vivem, né, a pandemia da desigualdade social, que é algo que no Brasil, né, tem bastante. Seguinte, a crise, ela está ocorrendo por causa da doença, né? Então, ela só vai passar de vez, assim, ela só vai poder começar a passar após a doença. Então, o principal é combater isso, porque assim, não tem como você retornar à economia, você retornar nada com a doença rolando. Então, isso é o principal. Isso não depende, assim, depende bastante do governo, e vou falar em que medida, mas assim, a doença em si, né, existir e tal, não é uma questão econômica, né? Você já colocou, uma questão biológica e tal. E ela é uma questão, então, externa à economia, mas ela vai colocar problemas para a economia, né? Então, isso é o primeiro aspecto da crise. Ela depende muito de você encontrar uma vacina para a doença ou outra forma de controle, assim, ela fique, a propagação seja baixa e você consiga, com o sistema de saúde e tal, mais ou menos num funcionamento normal, lidar com os doentes que vão ser poucos. Aí sim você consegue ter uma normalidade de funcionamento da economia. Fora disso, então, para que isso aconteça, né, ou dentro disso, o que o governo pode fazer? Se voltar totalmente os esforços para sanar esse problema de saúde. Então, para isso, precisa ter o quê? Investimento no SUS. De onde vem esse dinheiro? Já existia um certo nível de investimento do SUS anterior, que a partir de um teto que você colocou para gastos, considerado gastos, chamados gastos, a gente às vezes chama investimentos, chama com outros nomes, é chamado já de gasto para dizer que gasto você tem que cortar. Então, você já tinha um certo nível de investimento que foi cortado mais ainda. Então, esse dinheiro já existia, já poderia ser investido. Você teria que investir mais ainda. Como você poderia fazer isso? Com impressão de moeda. De onde vem o dinheiro do governo? O governo faz o dinheiro dele. A gente imprime a nossa moeda. Segundo lugar, o que o governo poderia fazer a mais também? Redirecionar os esforços de produção. Isso foi feito até nos Estados Unidos, é um país, né? Um país super capitalista e tal. O governo intervém? Está intervindo bastante. O governo está gastando uma cifra bem grande lá na economia comparado a guerras.
ao que se investe em guerras. E para guerras geralmente tem dinheiro. O Brasil mesmo já investiu em outros momentos e tal. E aí o seguinte, o que eles fizeram? Eles obrigaram a própria GM, que né, produz aí, ó, Chevrolet, vários produtores de carro, né, de vários carros, a readaptarem as suas fábricas para produzirem, por exemplo, respiradores, consertarem respiradores, que é uma coisa que está começando aqui, tardiamente, esse conserto de respiradores, por iniciativa mais dos empresários, porque muitos empresários não estavam tendo como produzir na sua área e viram isso em outros lugares, tiveram essa ideia e tal, de reconverter, a galera fala reconversão industrial, chama, né? A indústria para produzir coisas relacionadas ao tratamento da Covid. Então, respiradores, como é que chama? Ventiladores, máscaras, equipamentos de proteção para os médicos, individuais, que nem todo médico tem aqui também. Para além da máscara, tem vários outros equipamentos, né, que o médico pode usar para minimizar o contágio, e ele não tem aqui no Brasil, acabando. Então, é uma das coisas que o governo poderia. Ele poderia também não ter brigado internacionalmente com países que poderiam ajudar, já seria muito bom. E é uma questão assim, né? A gente vive em sociedade, os nossos trabalhos são interdependentes, né? A gente não faz tudo, eu não produzo meu próprio pão e vou e cuido da minha própria saúde, não. Tudo dividido. Infelizmente, tem alguns trabalhos que são essenciais mesmo para a sobrevivência, e determinadas pessoas trabalham com isso, e nisso, para que a sociedade continue existindo, elas vão ter que trabalhar, e nesse momento mais ainda, né? Os trabalhadores aí da saúde e tal. Mas aí você ter uma determinação, né, do que é essencial e do que não é, mais rígida, né? Foi tentado colocar recentemente os trabalhadores empregados domésticos como um trabalho essencial, entendeu? Tipo, médicos, empregados domésticos. Enfim, garantir o isolamento máximo dessas famílias, né? Garantir uma renda para que as famílias não precisem ir trabalhar. Enfim, até tem algumas outras questões, né? Mas acho que se fizesse pelo menos de início isso aí, já seria um bom começo. Sim, então, essa eu acho que é a questão central nesse momento, né? Porque a gente está tão acostumado com essa ideia de que individualista, né? De que assim, é cada um por si e você tem que trabalhar e ganhar o seu, que na verdade é o teu patrão que decide, né? Quanto você vai ganhar, independente do que você produz. E essa ideia de que o governo tem esse dinheiro limitado e de que, na verdade, o governo já não tem dinheiro, já gasta demais e não pode fazer nada. Então, isso é tão enraizado na gente que você vê esse absurdo que está acontecendo de pessoas, sejam elas empresários que estão por aí, né, com carreatas da morte, pedindo para as pessoas voltarem a trabalhar, sejam as próprias pessoas, às vezes precarizadas ou autônomas, pedindo para voltar, porque a gente sabe que, inclusive, teve um estudo divulgado aí que na periferia parece que as pessoas não conseguem sobreviver 4 dias sem trabalhar, né? A partir de 4 dias, a maioria das pessoas, 75% ou mais, já estaria passando fome. Então, assim, é lógico que as pessoas estão pedindo para voltar a trabalhar, porque elas não têm condições, como a Keren colocou, né, de se sustentarem em uma quarentena. Mas isso é tão enraizado de que, assim, o governo, ele não pode fazer nada, que o máximo que as pessoas conseguem pedir, você vê, é tipo assim, o governo deveria investir em saúde para todos, né? E isso, assim, é o básico, né? O mínimo do mínimo. Só que, para além disso, como a Keren colocou, uma quarentena de uma pandemia, uma situação de um vírus que mata a gente se a gente for para a rua,
é uma condição muito mais grave. Tipo, além desse investimento em saúde para todos, que é um direito básico, o governo tem que prover as condições das pessoas ficarem em casa. E isso é inimaginável, tanto que as pessoas não pedem isso. E para além disso, o próprio governo, isso assim, não só no Brasil, né, mas no mundo. Tudo bem, eles estão fazendo as medidas de renda mínima em alguns lugares, mas essa questão que a Keren colocou da produção, ela às vezes nem entra no espectro de ações do governo e ela é fundamental nesse momento. Porque o nosso governo, por exemplo, ele está tomando medidas de estímulo à economia, que são medidas que se tomam de forma monetária, principalmente num período corriqueiro, né? Assim, a economia está deprimida, né? Que a gente fala, por exemplo, assim, você está com uma alta taxa de desemprego ou demanda baixa, aí você vai lá e coloca abaixa a taxa de juros, que eles estão fazendo, né? Ou dá medidas de crédito, dá mais liquidez para os bancos, que é assim, a possibilidade do banco expandir o quanto ele pode emprestar. Então você faz essas medidas para assim aquecer a economia. E é isso que o nosso governo tem feito, no máximo, assim, né? Assim, bem, bem de leve ainda e só garantindo o lucro dos bancos e das grandes empresas. Agora, isso, para além de você piorar a desigualdade, isso não faz sentido nenhum nesse contexto. Porque você não pode estimular a economia. Você tem que garantir o acesso a bens essenciais, mantendo as pessoas em casa, sem trabalhar, mantendo só os serviços essenciais. Então é uma condição muito mais grave, onde o governo ele tem que pensar de uma forma muito mais planificadora e interventora. E é por isso que a China, né, é o país que teve mais sucesso, apesar de ser o primeiro, o que estava lidando com uma coisa totalmente nova, que nem sabia o que era, né? Foi o país que conseguiu ter menos mortes do que o Brasil, por exemplo. E é um país que assim tem a população 6 vezes maior, quase 7 vezes maior. Então, como que eles conseguiram isso? Como a Keren disse, assim, planificando, primeiramente, a economia. Então, você consegue. Eles já têm uma economia planificada, né? Então, você consegue redirecionar a produção para as coisas essenciais, tanto de saúde quanto de abastecimento, porque a gente está vendo, por exemplo, uma deflação, porque a economia está reprimida, só que o preço dos alimentos está subindo. Por quê? Porque a gente não está planejado para suprir a nossa demanda interna de alimento. Pelo contrário, a gente tem cada vez mais aí safras recordes de grãos, de soja, essas coisas que são só para exportação do porco da China comer, mas para nossa própria alimentação a gente não tem. A gente tem quem produz alimento para a gente, que são os pequenos produtores, e aí, por exemplo, uma medida que seria fundamental. A gente tem aí, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, que foi instituído, né, pelos governos anteriores, pelos governos petistas, acho que 2003, não me recordo agora, mas que é um programa de compras governamentais dos pequenos agricultores. E que, paralelamente a isso, você junta com o PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, e isso é perfeito, porque ao mesmo tempo você garante renda para os pequenos produtores, você garante alimentação orgânica e saudável na escola, e você tem um programa daí de abastecimento interno. E parte desses de grupos de pequenos produtores enviaram, por exemplo, agora, né, quando a pandemia atingiu o país, enviaram para o governo federal uma proposta de que ele bancasse os pequenos produtores e, em troca, eles forneceriam 250 mil toneladas, eu acho, de alimentação para abastecer o mercado interno. Então, isso, por exemplo, é uma medida fundamental, assim como redirecionar as fábricas para produzir respiradores, né? Coisas que as equipes de saúde estão em falta, por exemplo. A gente não tem EPI para os profissionais de saúde. Então, é lógico que as pessoas estão expostas, as pessoas dos serviços essenciais que a gente tinha que bancar ficam expostas a uma condição insalubre.
Então, tudo isso, não só no Brasil, como eu disse, mas mundialmente está sendo questionado, de medidas que o governo tem que tomar e que evidenciam também que esse sistema econômico que a gente vive, ele não está preparado de forma alguma para lidar com necessidades e com o que é realmente essencial para a vida, né? Ele, como o nosso brilhante presidente disse, essencial para ele, assim como é para esse sistema, é qualquer emprego que a pessoa performa para poder levar o pão para casa. Ou seja, é qualquer emprego. Então, assim, a pessoa ficar ali na rua com uma, sei lá, com uma placa de, que eu acho que é a exemplificação do emprego mais surreal que a gente tem, né? A pessoa ficar ali o dia inteiro com uma placa de imóveis, né? Vendendo imóveis, ou sei lá, qualquer coisa, uma placa humana, isso é um serviço essencial, porque afinal é isso que está dando o dinheiro dela sobreviver. Então, isso é o essencial para o capitalismo. Mas quando a gente tem uma pandemia, que a gente vê o que é essencial para a vida, a gente vê que isso não se coaduna, né? O que é essencial dentro do capitalismo não é um serviço essencial para a vida. E aí você não consegue coordenar dentro de uma economia não planificada a manutenção das vidas. E é por isso que se coloca esse falso dilema, vidas versus economia. Só que a gente tem que entender que colocar esse dilema para a população já é uma escolha política. Isso não é um dilema real, né? Dá para fazer de outro jeito. Por isso que outros países estão fazendo de outro jeito com muito sucesso. Como, por exemplo, a China, inclusive o Vietnã, que é um país que não é rico, né? E também teve muito sucesso em combater a pandemia e, ao mesmo tempo, manter as pessoas com uma vida, né? Uma vida conseguindo se sustentar, estando em casa, né? Ter a sua subsistência garantida. Então, esse falso dilema que nos é colocado, ele é uma escolha política. E ele é uma escolha política de alguém que não está preocupado, na verdade, em garantir nem a vida das pessoas longe do vírus e nem a vida das pessoas economicamente. Está preocupado em manter as coisas como elas são e cada um que lute por si. Então, como tu disse, é isso. Os trabalhadores, eles formam toda a nossa riqueza e eles são a base de qualquer sistema econômico, mas quando eles precisam, em troca de que esse mesmo sistema econômico e de que essa riqueza trabalhe em favor deles, isso é negado dentro do capitalismo. E muito mais dentro de um neoliberalismo voraz, que é o que a gente está vivendo, onde você não tem garantias nenhuma para o trabalhador, né? Você não tem garantia de seguridade social, de nada, enfim. O único programa de suposta garantia de emprego que o governo colocou, que é a MP 927, ela, na verdade, corta salários, supostamente, para isso garantir o emprego. Então, assim, se o governo está gastando fazendo essa medida, e se ele não estivesse fazendo nada, o trabalhador estaria melhor. Porque, na verdade, se ele ganhar só o seguro-desemprego, ele está ganhando mais. Mas é uma medida onde o governo está gastando e o trabalhador vai ganhar menos. Então, assim, quem ganha com isso? Realmente é só o empresário. Então, a grande massa aí, que é dos trabalhadores, como a Karen falou, eu até peguei um dado aqui que as pessoas ganham, assim, R$ 850 mensais, né? A metade mais pobre da população. Então, para essa parte da população não existe nada, não existe essa ideia de que também existe um risco sistêmico, né? Porque para os bancos eles sempre falam isso, a gente precisa salvar porque tem um risco sistêmico de colapsar. Agora, para metade da população que vai ficar sem renda e que também existe um risco sistêmico porque o capitalismo ele é interligado, então se a pessoa fica sem renda, se diminui a renda dos trabalhadores, na verdade existe um risco sistêmico. Você não está preservando emprego, você está destruindo empregos, porque essas pessoas vão demandar menos, logo vai ter menos venda e alguém lá na ponta vai estar perdendo emprego. Então é sempre um risco sistêmico dentro do capitalismo, mas são só o grande capital, os grandes bancos que são socorridos, né? Então eu acho que tem muita coisa que os governos
podem estar e deveriam estar fazendo, tanto em termos de garantia de saúde universal, como renda básica, mas também direcionamento da produção, né? Porque a questão da criação do dinheiro, ela se interliga totalmente com a coordenação da produção. Porque normalmente a resposta que se tem quando se fala assim, vamos imprimir dinheiro ou vamos emitir mais moeda, a gente sempre ouve aí na grande mídia que a gente não pode fazer isso porque vai gerar inflação. E a gente sabe, por meio da teoria econômica, que, na verdade, qualquer situação pode gerar inflação, inclusive a situação que a gente está. Se você não fizer nada, muito provavelmente o preço dos alimentos vai subir. Você vai ter inflação de alimentos, porque você está com um problema de abastecimento aí. Assim como inflação de equipamentos médicos. Mesmo você não imprimindo dinheiro nenhum. Então a questão não é impressão de dinheiro, a questão é emitir moeda, mas coordenar com a capacidade produtiva. Porque se as pessoas têm renda, você só gera inflação se elas querem comprar algo que você está em falta. Daí sim você vai ter inflação. Então a grande questão é abastecimento interno coordenado com renda básica. Mas eu acho que parte dessa crise, o que a gente vê acontecendo agora no capitalismo, né, os empresários dizendo voltem a trabalhar, porque senão a gente também não vai conseguir manter a nossa vida, né, que depende aí da galera estar trabalhando, é de que existe uma escolha de soberania de como que os estados lidam com essas questões. Então eu entendo que a nossa soberania é muito transferida, né, transferida para decisão, numa decisão básica de não fortalecimento da população. Porque quando uma pessoa pensa assim, por que que o meu trabalho vale uma remuneração tão baixa, sendo que se num período de crise eu paro de trabalhar, o sistema entra em choque, né? Então por que que eu recebo tão pouco pelo meu trabalho? E quando a gente diz tão pouco, por exemplo, a renda básica emergencial do Brasil, ela vem atender aí famílias que recebem uma per capita de meio salário mínimo. Essa condição, em grande quantidade das famílias, não acontece devido à pandemia. É uma condição em que elas já vivem. Né? Devido à pandemia, só porque falam, não, se você recebe meio salário mínimo, não vai ter chance nem de receber esse meio, porque eles não vão trabalhar, então eu vou te dar R$600 ou até 1.200 aí por família. Então, o que que faz dentro de um sistema desse como o nosso, em que as pessoas são a engrenagem dessa roda, receberem tão mal remunerado, né, sendo uma peça tão importante nesse sentido todo? O que eu entendi da fala de vocês é a transferência de soberania. A transferência de soberania que fortalece poucos, né, distribuindo aí as rendas, os lucros para essas pessoas, e coloca a população nessa situação de insegurança, porque no mínimo a pessoa tem que sobreviver, então ela não pauta a sua sobrevivência digna, ela pauta a sua sobrevivência no final. Porque, né, como é que você vai pautar a dignidade sem antes ter o mínimo, né? Então, essa transferência de soberania faz com que hoje a gente perceba que para antes da pandemia e para depois da pandemia, esse é um assunto que precisa ser tratado, que a pandemia é uma caricatura. Né? Então, quando você fala, imprime moeda, vai desvalorizar o dinheiro, vai gerar inflação, depende de onde está a soberania desse dinheiro aqui. Né? Depende de onde está a soberania, de onde esse dinheiro está sendo investido. Porque se eu estou produzindo, se eu estou fazendo a moeda girar, se eu estou gerando bens, se as pessoas estão consumindo, se as pessoas estão vivendo, todas essas coisas, o dinheiro tem valor, né? A partir do momento que você faz tudo isso. E por outro lado também, quando você pauta, quando tem algum problema, por exemplo, quando vocês citaram a emenda constitucional 95, que é do teto de gastos, né, que foi muito discutido em 2016, teve greve, teve tudo, que é isso, né, de você colocar um teto nos investimentos em seguridade social de um país, investimentos de seguridade social que já não são suficientemente quando já não tem investimento o suficiente para existir, você ainda coloca um teto e a população cresce, as necessidades mudam e uma pandemia vem e mostra como que isso é ineficaz e nada esperto. E aí você vai, quando tem um problema, devido à transferência de soberania que não é da população, que é quem faz a roda girar, quem paga por isso acaba sendo a população de novo. Porque acontece que nem essa retirada de direitos dos trabalhadores, que é para continuar transferindo a soberania para outras pessoas.